Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo super legal com tudo que a gente precisa saber sobre curvas e superfícies. Tá preparado? Então vamos lá. Vamos começar tendo uma visão geral de tudo que a gente vai ver no nosso papo de hoje. A gente vai começar falando das superfícies e vamos falar dos planos e cilindros. Depois a gente vai falar das superfícies quádricas, que são os elipsoides, esferas, hiperboloides, cones e paraboloides. Beleza? Aí quando a gente terminar as superfícies, a gente vai falar de curvas. Vamos começar fazendo uma pequena introdução, depois vamos falar de operações com curvas, que vai ser limite e continuidade de curvas, né? E como é que a gente faz para calcular a área de curvas, beleza? Partindo disso, vamos falar de parametrização de curvas. E aí a gente vai falar sobre as parametrizações clássicas, que são aquelas que a gente não pode esquecer nunca, e como é que a gente faz também para parametrizar a curva de interseção de superfícies. E aí depois a gente vai falar de curvas em coordenadas polares, que é tipo uma parametrização de curva, né? Só que agora ó, em coordenadas polares, beleza? E para fechar, a gente vai falar sobre retas e planos relativos a curvas. Daí vamos falar sobre reta normal e reta tangente e para fechar mesmo, vamos falar de plano normal. Show de bola? Beleza. Então vamos começar o nosso papo falando dos planos. Bom, o que a gente precisa para um plano estar bem definido no espaço? A gente precisa de duas coisas, que vai ser ó, um ponto que pertence ao nosso plano e também um vetor que seja normal ao plano, ou seja, um vetor que seja perpendicular ao nosso plano, beleza? E aí com esses dois elementos aqui a gente consegue definir uma equação para o plano, que vai ser essa daqui. Bom, vamos entender a essência dessa equação aqui. Isso daqui ó, é um vetor que pertence ao plano, ele está aqui no plano. Imagina que o plano seja a nossa folha. Ele está aqui no plano. Esse vetor aqui, ó, como eu disse, é um vetor normal ao plano, ou seja, é um vetor que está aqui ó, perpendicular à nossa folha. Logo, esses dois vetores são vetores perpendiculares. Se são perpendiculares, o produto escalar entre dois vetores perpendiculares é igual a zero. Essa é a essência da equação do plano, show? E a gente pode também abrir esse produto escalar aqui, ó, multiplicando aqui as componentes. E aí a gente vai ficar com esta equação. As duas equações são equivalentes, então você pode escolher uma para decorar. Geralmente eu decoro essa, mas tipo, no fim das contas, quando você estiver praticando, você vai saber essa daqui também, vai ser natural para você. Beleza? Show! Então vamos fazer a equação de um plano que tenha esse ponto aqui né, no plano, né? E que tenha como vetor normal esse vetor aqui. Como é que a gente faz? A gente escolhe uma das equações para substituir. Vamos escolher essa segunda porque ela já está aberta, né? Essa primeira aqui é um produto escalar fechado, essa daqui é um produto escalar aberto. Vamos escolher ela para facilitar um pouco aqui, para ser um pouquinho mais rápido. Bom, aí a gente vai ficar com A, que é 2, que multiplica x menos x0. Quem é o x0? É 3. Mais B, que é 4, que multiplica y menos o y0, que vale 2, mais C, que é 6, que multiplica z menos o z0, que é 1, isso daqui igual a zero. Show? Aí se a gente multiplicar aqui, né, essas coisas e botar tudo que é variável para um lado, tudo que é constante para o outro, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. 2x mais 4y mais 6z é igual a 20. E essa é a equação do nosso plano que tem esse ponto e tem esse vetor normal aqui. Show de bola? Então toda vez que a gente quiser encontrar a equação de um plano, a gente precisa identificar o ponto P0 que está no plano e o vetor que seja normal ao plano, e aí a gente substitui numa dessas duas equações aqui, que você preferir, beleza? Show de bola! Agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz para esboçar o gráfico de um plano, beleza? Para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer os traços do nosso plano. O que são traços? São as curvas de interseção entre a nossa superfície plana, que a gente quer desenhar, e os planos coordenados, que são nada mais nada menos do que os planos xy, yz e xz, beleza? Então vamos ver se vamos acompanhar esse passo a passo para desenhar gráfico, tentando desenhar o gráfico deste plano aqui, beleza? Primeira coisa então é a gente fazer os traços, né? E vamos começar pelo traço com o plano XY. No plano XY, o que acontece? O z vale zero. Se a gente substituir z igual a zero aqui na equação do plano, a gente chega na equação dessa reta aqui.
isso daqui é uma reta que passa pelo ponto 1, 0, 0 no eixo x e 0, 1, 0 no eixo y. Como é que eu sei disso? Bom, aqui no eixo x, a gente sabe que o y vale 0. Se o y vale 0, a gente substitui y igual a 0 na equação da reta, e a gente acha que o x vale 1. Então, x igual a 1, o y vale 0, e o z, como a gente está no plano x e y, vale 0, beleza? A gente faz a mesma coisa aqui pro eixo y, né? A gente substitui x igual a 0, acha o valor de y e os outros duas variáveis valem 0. Show? Então a gente define uma reta e define dois pontos, né? E uma reta que passa por esses dois pontos. Aí a gente ligar esses dois pontos aqui, beleza? Show. Agora vamos para o traço com o plano YZ. No YZ, o x vale 0. Substitui x igual a 0 aqui, a gente chega nessa reta que passa por esses dois pontos aqui. O ponto 0, 1, 0 no eixo Y, que a gente já tinha visto ele aqui, né? E o ponto 0, 0, 1 no eixo Z. Ligando esses dois pontos, a gente tem nosso traço no plano YZ, beleza? Agora, para fechar os traços, vamos para o traço no plano XZ, que é onde o nosso Y vale 0. Daí a gente substituindo Y igual a 0 aqui, chega na equação dessa reta, que passa pelos pontos 0, 0, 1 no Z, como a gente já tinha visto, e 1, 0, 0 no X, como a gente também já tinha visto aqui, tá bom? Aí ligando esses dois pontos, a gente tem aqui o traço no plano XZ, beleza? Show de bola! Agora o próximo passo para a gente desenhar o gráfico de um plano é fazer os pontos de interseção com os eixos coordenados. Bom, quem são os eixos coordenados? São os eixos x, y, z que a gente já está acostumado, né? E quem são esses pontos de interseção aqui? São os pontos que a gente definiu lá no passo anterior, quando a gente estava fazendo os traços. Então, são esses pontos aqui, ó. No eixo x era o ponto 1, 0, 0, no eixo y era o ponto 0, 1, 0, no eixo z era o ponto 0, 0, 1. Então, se a gente desenhar aqui os nossos eixos coordenados, que vai ser aqui, ó, eixo x, eixo y e eixo z, a gente marca esses pontos aqui. Então, vamos lá. No eixo x, a gente tem aqui o ponto 1, 0, 0. No eixo y, a gente tem o ponto 0, 1, 0. E no eixo z, a gente tem o ponto 0, 0, 1. Beleza? Agora, o que acontece? Esses três pontos aqui, eles vão definir o nosso plano. Então, a gente liga esses três pontos e forma aqui, ó, tipo um triângulo aqui, né, que define a inclinação que o nosso plano vai ter, beleza? E aí, para fechar, né, pra gente terminar de desenhar nosso plano, a gente traça um paralelogramo e achura. Como assim? Bom, a gente definiu, marcou os três pontos e definiu aqui, ligando os três pontos, aí definiu a inclinação do nosso plano. Agora, o que acontece? O plano ele é um negócio infinito, então a gente precisa desenhar uma parada com a mesma inclinação que a gente marcou aqui, né, definida por esses três pontos. Então, vamos lá. Desenho um negócio aqui com a mesma inclinação, tipo, aproximadamente, né? E achura, para indicar que a gente está falando disso daqui, que isso aqui é o nosso plano. Mas, como eu disse, o plano é infinito, então ele se estende para lá, para lá, para lá, se estende para todas as direções infinitamente. Mas, como a gente não consegue, não vai ficar desenhando no infinito, a gente, tipo, desenha assim para mostrar que a gente sabe que o plano é um negócio que está aqui, com essa direção e tal. Show? Show de bola! Agora fechamos nosso papo sobre planos, vamos falar então dos cilindros. O que acontece? Existem 6 características para os nossos cilindros. Vamos ver cada uma delas. A primeira é que eles possuem uma variável irrestrita, que a gente chama de variável livre. É aquela variável que não aparece na equação do cilindro. Bom, se existe uma variável que não aparece na equação do cilindro, o cilindro é uma superfície, ou seja, um negócio de 3 variáveis, vai acontecer que a equação do cilindro ela vai ter só 2 variáveis. Bom, mas se ela tem só 2 variáveis, como é que eu vou saber que está falando de uma superfície, né, que é o cilindro, e não de uma curva, que curva é um negócio que tem 2 variáveis? Você pode ficar tranquilo em relação a isso, porque a questão sempre vai deixar claro para você que ela está falando de uma superfície, ou quando ela estiver falando de uma curva, ela vai deixar claro que está falando de curva, beleza? Então, existe sempre uma variável que não vai aparecer, e ela não aparecer significa, na equação, né, significa que ela pode valer qualquer coisa, show? A outra característica é que os cilindros não precisam ser necessariamente fechados, tá bom? Eles podem ser abertos. E quando a gente fala de cilindro, a gente está falando de casca cilíndrica, ou seja, daquilo que envolve o cilindro, e não daquilo que está dentro dele, beleza? Outra característica é que eles possuem sempre uma curva diretriz, que ela é a curva que define a cara que o cilindro vai ter. Lembra que eu falei aqui que existe uma variável que não vai aparecer na equação do cilindro? Então, vai ter uma coisa, a equação do cilindro vai ser um negócio com 2 variáveis. E 2 variáveis é tipo uma curva, né? Então, a curva diretriz ela vai ser definida pela própria equação do cilindro. Show?
O cilindro tem também o eixo do cilindro, que ele é sempre definido pelo eixo da variável irrestrita, ou seja, daquela variável que não aparece, e é ao longo desse eixo que o nosso cilindro cresce para a parte positiva do eixo e para a parte negativa do eixo, beleza? E, por fim, o nosso cilindro possui curvas geratrizes, que são retas paralelas ao eixo do cilindro e que seguem aqui a mesma lógica da curva diretriz, beleza? Vamos ver exemplos disso para ficar um pouco mais claro. Bom, temos aqui 3 cilindros, vamos analisar cada um deles. Esse primeiro aqui, ó, lembra que eu disse que a própria equação do cilindro, ela ia definir a curva diretriz do cilindro? Então, aqui, essa equação aqui, ela não aparece a variável z, então o z vai ser o eixo do nosso cilindro. E essa equação é uma equação de uma parábola no plano xy. Então, a gente desenha aqui uma parábola no plano xy e cresce ela para cima e para baixo do eixo z e pronto, temos o nosso cilindro aqui. Show de bola? Aqui o x não aparece, então o eixo do nosso cilindro é o x. E essa equação representa uma parábola. Aqui eu falei parábola, mas era hipérbole, desculpa. Uma hipérbole, né, que é um negócio assim. Bom, aí aqui é uma parábola. E aí uma parábola no plano YZ. Então a gente desenha no plano YZ uma parábola e cresce ela para a parte negativa e para a parte positiva do eixo x, beleza? Definimos o nosso cilindro. Aqui, o que acontece é que o y não aparece. Então a gente tem aqui uma equação que representa uma circunferência, né, no plano XZ. Então desenha aqui uma circunferência no plano XZ e como o y não aparece, ele é o eixo do cilindro. Então a gente cresce para a parte positiva e para a parte negativa do eixo y. Show de bola? Assim a gente tem aqui nossos 3 cilindros. Beleza, vamos ver agora como a gente faz para desenhar gráficos de cilindros, igual a gente viu para desenhar gráficos de planos. Vamos tentar desenhar o gráfico desse cilindro aqui. A primeira coisa a se fazer é esboçar a curva diretriz. Lembra que eu disse que a curva diretriz ia ser definida pela própria equação do cilindro? Então, nessa equação aqui, o que acontece? O z não aparece, show, então a gente já sabe que o z é o eixo do nosso cilindro, e isso daqui é a equação que representa uma elipse com centro na origem, né, no plano XY, né, e tem semi-eixos no eixo x valendo 2 e no eixo y valendo 3, beleza? Então vamos desenhar aqui a nossa curva diretriz no plano XY, show? Aí a gente desenha essa elipse aqui, né? Essa é uma parte difícil para mim, que eu sou um pouco ruim com desenho e tal, mas seria algo mais ou menos desse tipo aqui, tá bom? Aposto que você consegue fazer melhor do que eu. Beleza, aí tendo desenhado nossa curva diretriz, a gente parte para desenhar a curva diretriz representando valores positivos e negativos para ela. Como assim? Bom, isso aqui foi o que a gente acabou de fazer. O nosso cilindro é esse daqui. Bom, a gente viu que o z não aparece, então o z é o eixo do nosso cilindro. Agora a gente pega a mesma curva diretriz que a gente desenhou aqui e desenha ela na parte positiva do eixo z e na parte negativa do eixo z. Então vamos fazer isso. Ó. Vai ficar um negócio mais ou menos assim, na parte positiva, e mais ou menos assim na parte negativa, beleza? Show! Depois a gente vai lá e desenha as geratrizes, que são aquelas retas paralelas ao eixo do cilindro. Então, vamos desenhar uma. Vou desenhar duas, você pode desenhar várias. Uma aqui, outra aqui, já tem meio que uma cara de um cilindro aí, show? E, por último, a gente achura aqui a casca cilíndrica para mostrar que a gente está falando da casca, beleza? Do que está fora. Então, a gente achura aqui o nosso cilindro, para dizer que a gente está falando do que está aqui fora dele, não do que está dentro dele. Show de bola? Então é isso, galera. Aqui a gente aprendeu tudo que a gente precisava saber sobre planos e cilindros.